Atos capítulo 6. Eu quero aqui discorrer, fazer uma breve explanação sobre a vida de um homem chamado Estevão. Não é? Todos acharam? Glória a Deus. Quero que antes de falar a palavra de Deus, que ontem nós tivemos aqui a noite do caldo, né? Foi uma bênção, viu, amados? Foi muito gostoso, né? Eu fico admirando, tinha irmãos que estavam suando, mas que tanto comia. Eu estava correndo nas mesas aqui, cheguei nos irmãos e ia bater nas costas deles, estavam tudo molhado, o que aconteceu? Tanto que comia, e estava meio apimentadinho ainda, né? Então dava um suador danado, mas foi muito gostoso, um momento de comunhão com os irmãos, com a igreja, é um momento de descontração, né? É um momento que a igreja pode estar junto, porque somente o culto, mas é bom, lógico que é bom, né? Poder louvar a Deus, glorificar a Deus, mas conhecer os irmãos mais perto, bater papo ali, contar as mentiras, quer dizer, contar mentira não pode, jogar a conversa fora ali, né? É muito bom, é saudável, né? Então a igreja tem essa preocupação de proporcionar momentos nos quais a igreja pode se conhecer, pode se envolver, pode estar um pouco mais próximo, né? Conhecer o irmão de mais perto, não é verdade? Então, esses momentos é para a igreja. Alguns não puderam vir, não puderam estar, mas aqueles que aqui estiveram, eu tenho certeza que foram abençoados. Amém? Saí de barriguinha cheia. Foi não, Betânia? E deu trabalho, viu, irmãos? Para descascar aqueles cambotianos, pelas barbas do profeta. Vai ter? Ah, é? Vai ter caldo lá? Vocês são de sorte. Agora deve estar mais gostoso, deve estar mais curtido aí, né? É um caldo delicioso, preparado pelas irmãs aí com muito carinho. E eu quero aqui desde já também agradecer aos irmãos, às irmãs que colaboraram com a gente, que deram o sangue lá, desde sexta-feira à noite, né? A gente trabalhou na sexta-feira à noite, preparando toda aí esse caldo, né? Teve caldo de mandioca com frango, né? Mandioca com frango, abóbora com carne seca, feijão, batata com calabresa. Foi uma delícia, irmãos. É uma benção, né? Então eu quero agradecer aos irmãos e às irmãs que colaboraram com a gente desde sexta-feira à noite. No sábado de manhã a gente esteve preparando aí, e saiu daqui já quase 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, acho que foi, né? Para a gente proporcionar toda essa alegria para a igreja aí. Acharam? Atos 6 diz assim, olha, verso 1: naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo, conveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, aos quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém. Também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Contudo, levantou-se grande oposição dos membros da chamada sinagoga dos libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Esses homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizerem: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus.
Com isso, agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e, prendendo Estevão, levaram-no ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este lugar santo e contra a lei, pois ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia o rosto de um anjo. Amém? Pai amado, nós em nome de Jesus queremos te agradecer, Pai, pela tua presença em nosso meio. Quero te agradecer, Senhor meu Deus, pela tua palavra, Senhor. O Senhor que é dono da palavra, que é o Senhor da palavra, venha ministrar a palavra em nosso coração, Pai amado. Aqui, Senhor meu Deus, te peço que o Senhor leve cada coração cativo, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, que tudo seja voltado para o Senhor. Fala conosco nesta noite, Senhor, fala aos nossos corações, ó Pai, quebra as barreiras, abre os ouvidos espirituais do teu povo, para que eles possam receber de bom grado a tua palavra, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Amém, igreja? Irmãos, sabe que você é único. Não existe ninguém igual a você. Sabia disso? Não existe pessoa mais feia que você. Pode existir um pouquinho mais feia, ou um pouquinho menos feia, mas feia que nem você, não tem. Você é um ser único, bonito que nem eu, pode ser que tenha, mais ou menos. Oh, glória! Vai ser convencido esse outro canto, irmãos. Nós somos seres únicos, amados. Olha, não pode mentir. Irmãos, nessa população mundial, nós temos talvez uma média de 7 milhões de pessoas. 7 bilhões de pessoas. E não existe um ser igual ao outro. As digitais, tudo diferente. A íris dos nossos olhos também descobriram que é tudo diferente. É uma coisa fantástica. Eu fico olhando para a grandiosidade de Deus, a presciência de Deus, a sabedoria de Deus, é fantástica. Como é que pode fazer um André sozinho, só o André, daquele jeito? Graças a Deus, né? Foi assim, né? Uns com a orelhinha mais puxada, o outro narizinho mais puxado, o outro com o olhinho fechado, outros com os olhos regalados, uns narigudo, outros com o narizinho, mas todo mundo é diferente de todo mundo, na sua particularidade. Ninguém é igual a ninguém. Também existem sensibilidades das quais cada um tem o seu ponto mais fraco. Todos nós temos um ponto fraco. Uns demasiadamente grande, outros demasiadamente pequeno. Aquilo que muitas vezes para mim é coisa banal, coisa passageira, não me machuca, para você pode ser o caos. Aquilo que para mim muitas vezes pode ser uma tempestade num copo d'água, para você fala, não, que isso, você está exagerando. Cada um na sua particularidade tem lá a sua forma defensiva, a sua parte emocional, até onde que dá para ser abalada ou não. Cada um pensa de um jeito, cada um reage de um jeito. Tem pessoas que bate o carro e fica desesperado, fica chorando. Eu bati o carro uma vez e saí dando risada. Estava na Lucas do Igreja 6, eu era jovem, e eu estava descendo aquela vozinha, saindo da Lucas do Igreja 6 para entrar ali para Kennedy, em frente do bombeiro, e eu olhando para quem estava do outro lado, pararam o carro na minha frente, eu entrei com tudo, engavetei mais 2 carros atrás na minha frente, e eu, quando eu saí do carro, saí dando risada, carro tudo espatifado, eu dava aquela gargalhada, mas foi minha reação, não é porque eu estava achando legal, que legal, bati o carro, não, foi minha reação. Outras pessoas já saem chutando, já saem xingando, saem brava, mas cada um tem a sua reação, né? Então, amados, a vida da gente é uma escola. A gente está aprendendo a vida inteira.
A vida inteira você vai estar aprendendo. Por mais experiência que você tenha, por mais conhecimento que você tenha, por mais dificuldades que você já passou, você sempre está propenso a aprender alguma coisa. Eu coloquei como título desse sermão aqui, amados, aprendendo com as pedradas da vida. Eu uso aqui a vida, estou usando aqui a vida de Estevão, né? Um homem cheio de Deus, né? Um homem que foi separado para fazer a obra de Deus. E esse homem morreu apedrejado. Não sei se você já conhece a história dele. Esse homem morreu apedrejado. Então eu quero aqui, amados, de uma forma, lógico que de uma forma assim, não tão realista, né? Mas de uma forma figurada, aprender com esse homem aqui, as pedaços da vida que a gente leva, muitas vezes, é para o nosso crescimento, é para o nosso desenvolvimento. As pedradas que muitas vezes nós tomamos na vida, amados, a gente toma ela de pessoas que estão perto da gente, pessoas que estão próximas de nós. Por isso que a pedrada dói, né? Se eu tacar uma pedrada daqui, lá no Denis, lá talvez eu nem acerte o Denis. Apesar que ele tem aquele corpo bozarrão, fica fácil, é um alvo fácil. Mas provavelmente eu não vou acertar o Denis, e outro, se acertar não vai doer tanto. Mas se ele estiver perto de mim e eu dar uma pedrada nele, essa pedrada vai doer. Então as pedradas que nós levamos, muitas vezes, são de pessoas que estão do nosso lado, são nossos familiares, nossa esposa, esposo, filho, pai, pessoas que estão próximas, por isso que machuca, que são pessoas de perto, que muitas vezes nos afrontam, são pessoas de perto que muitas vezes falam palavras ásperas, são pessoas de perto que muitas vezes nos agridem com palavras, com atitudes. E eu aprendo aqui com Estevão, na vida de Estevão, um pouco se relata aqui da vida de Estevão, alguns tópicos que a gente pode tirar, que vai nos ensinar a superar a dor das pedradas que muitas vezes a gente leva na vida. Quem aqui não foi apedrejado alguma vez? Quem aqui não recebeu um dedo na cara injustamente alguma vez? Quem aqui não teve um levante na empresa onde trabalha, fizeram lá uma armação contra você e você acabou perdendo o seu emprego injustamente? Quem aqui não ouve da sua esposa, muitas vezes, momentos do frigir ali, do caldeirão que está pegando fogo, olha, está quente, alguma palavra que machuca, uma palavra asperosa? Quantas esposas talvez não tenham escutado seu marido, palavras duras, que machucam, que não é verdade, muitas vezes, e a gente fica triste, amargurado, abatido, aprendendo com as pedradas da vida. A vida é uma escola. Eu aprendo com a vida de Estevão, que era um homem de fé. Estevão era um homem de fé, cheio de fé, mas foi um homem que levou a pedrada da vida também. A fé, amados, a Bíblia fala assim, que a fé é firme fundamento das coisas que se vê e não se espera, que não se vê, mas que se espera. Abre a tua Bíblia lá em João 5,4, 1 João, lá na epístola de 1 João, no capítulo 5, verso 4, olha o que ele fala aqui, ó: os que são nascidos de Deus vencem o mundo. Os que são nascidos de Deus vencem o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Fé. O homem que tem fé, aquele homem que acredita, aquele homem que vê o invisível, o homem que crê no impossível e que vive o inatingível, é um homem cheio de fé. Para superar muitas vezes as pedradas que nós recebemos na vida, a gente precisa ter fé, acreditar e entender, esperar que as coisas ainda podem mudar, a situação ainda pode reverter. Um homem de fé. Estevão era um homem de fé, cheio de fé. Ele cria no invisível. Um homem cheio de fé. Ele é
tem poder, ele é poderoso para poder superar as pedradas que muitas vezes a gente leva na vida. Estevão também era cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estar cheio de Deus, amados, estar cheio do Espírito Santo de Deus é parecer com Deus, é agir como Deus agiria, é pensar como Deus pensa. O homem que é cheio de Deus reconhece o agir de Deus, reconhece quando Deus está no momento, quando Deus está operando, reconhece e sabe que Deus está trabalhando. O homem cheio do Espírito Santo de Deus, o homem cheio de Deus, não é aquele que somente sobe na parede, não é somente aquele que faz aviãozinho, não é somente que tem aquele que tem a unção do leão, a unção da lagartixa, a unção, tantas unções que tem por aí. Ser cheio de Deus, amados, é agir, é entender a Deus, é entender o propósito de Deus, é entender a vontade de Deus. Deus tem lá as suas maneiras, tem lá os seus meios de nos ensinar. Aliás, a pedagogia de Deus é no deserto, é em meio à dificuldade, é em meio às dores, é lá que Deus nos ensina, é lá que Deus molda o homem, é lá que Deus quebranta o coração humano, é no meio das dificuldades. Muitas vezes nós levamos pedradas, mas as pedradas que nós levamos é para nos moldar. E se nós passamos a entender a Deus, compreender a Deus, nós vamos entender que é Deus quem está trabalhando na nossa vida, está trabalhando no nosso caráter, está trabalhando no nosso modo de pensar, nosso modo de agir. Um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Estevão também, ele tinha um diferencial, meus queridos. Está escrito lá: olhando para eles, todos os que estavam sentados no sinédrio viram o seu rosto, parecia com um... Você já viram um anjo alguma vez? Não? Pelo amor de Deus. Eu estou aqui todo domingo pregando para vocês e vocês falam que não viram um anjo? A Bíblia diz que o pastor é o anjo da igreja, não é? Então o anjo deve ser parecido comigo. Não sei se é tão baixinho assim, careca, não sei. Estevão tinha alguma coisa diferente, irmãos. Eles viram alguma coisa diferente. Ou seja, um homem cheio de fé, um homem cheio de Espírito Santo, ele é diferente dos demais. Ele é diferente do mundo lá fora. Ele tem uma atitude diferente lá fora. Ele age de forma diferente do mundo lá fora. Irmãos, porque o mundo lá fora deu uma pesada, vai levar 10. Bateu, vai levar. Eu já vi casos de pessoas que levou uma batida no carro, deram uma batida nele, ele revoltado, ele foi para cima e bateu novamente. No mundo, você deu uma pedrada, você leva outra. No mundo, alguém te agrediu, você agride também. No mundo. Mas um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem um diferencial. Ele não age como o mundo. Ele não age como as pessoas agem lá fora. Ele não agride da forma que é agredido. Ele não rouba quando é roubado. Ele não bate quando apanha. Não, o homem cheio de Deus, um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo, ele tem um diferencial. Eu lembro de Eliseu. O que diziam dele? Lá vai um homem de Deus. Lá vai um homem de Deus. Ou seja, um homem cheio de Deus, um homem de fé, ele é diferente. Você não pode agir como o mundo age. Você não pode ter uma reação mundana. Ora, você nasceu de novo. Eis que faço nova todas as coisas, diz o Senhor. Mas muitas vezes nós permitimos que o velho homem se levanta, e nós agimos como as pessoas agem lá fora. Deu, levou. Mas um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, cheia de fé, ela tem um diferencial nela.
tem um diferencial sobre a vida dela. Existe uma coroa de glória sobre a tua vida, meu amado. Sobre a tua testa, sobre a tua fronte, está escrito o nome do Senhor Jesus. Você é propriedade do Senhor, meu querido. Portanto, meu querido, você também é cheio do poder de Deus, cheio de fé, cheio de esperança. A tua atitude não pode ser igual do mundo lá fora. Estevão tinha um diferencial. Estava todo mundo preparado para atacar pedra em Estevão. Se fosse eu, talvez, eu já estaria com umas 2 pedras nas costas também. Talvez, não sei. Cada um, como eu disse, cada um tem uma reação. A minha esposa, ela conta que uma vez ela estava na Avenida Paulista, e aí encostou um rapaz, um menino, com um pedaço de caco na mão, vidro na mão. E ele falou: perdeu. Estava parado no trânsito, parado no sinal. E ela estava passando por uns transtornos naquela época. Ela não me conhecia, talvez seja por isso. Qual foi a reação dela? Ela abriu a porta e saiu correndo atrás do moleque. Na Paulista. O moleque com o caco na mão e ela sem nada na mão foi para cima do menino. Uma reação. Cada um tem uma reação. Talvez naquela época eu não estava bem convertida, ou não era convertida ainda, né? Eu também já passei por vários assaltos. Por mais de 7 vezes. Diz que 7 é coisa de mentiroso, é? Então mais de 6. Eu trabalhava na rua, trabalhava no comércio, e eu fui assaltado por várias vezes. Por várias vezes me encostaram um revólver na cabeça. Mas graças a Deus, eu estou vivo aqui para contar a história. Cada um tem uma reação. Esses dias eu vi uma porta de uma escola, que ia lá, né? Esses vídeos, né? Que mandam no zap. A pessoa lá, o rapaz foi assaltar, as mulheres estavam na escola. De repente o rapaz bobeou, a moça puxou e pef! Eu fiquei sabendo que era uma policial, né? Que matou o rapaz lá. Cada um age de uma forma, não é? Mas a gente precisa, amados, aprendermos a sermos temperados como cristãos. Controlar o nosso ser, controlar os nossos impulsos. Ora, um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Portanto, o homem cheio do Espírito Santo, ele tem domínio. Antes de falar, ele pensa. Antes de agir, ele pensa 2 vezes. Estevão estava a ponto de ser apedrejado. Todo mundo à sua volta apontava o dedo para ele, dizendo: ele é mentiroso, está falando blasfêmia. Qual foi a reação de Estevão? Discutir, brigar, xingar, reagir? Não. E ele estava sendo atacado por quem? Pelos seus parentes, que era tudo judeu que estava ali à volta dele. Podia ser ali seus vizinhos, amigos, estavam dispostos a apedrejar a Estevão. Mas ao invés de Estevão reagir, qual foi a atitude dele? Olha lá, no verso 7, capítulo 7, verso 55. Mas Estevão, olha aqui de novo, Estevão cheio. Estevão estava cheio. Ele não estava pela metade. Para Deus não existe meio termo. Jesus mesmo disse: é sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Aqueles que comigo não se ajuntam, se espalha. Não tem meio termo para o cristão. Para aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, para aquele que é cheio de fé, não tem meio termo. Ele estava cheio, transbordando do Espírito Santo de Deus. O crente que transborda, que é cheio do Espírito Santo de Deus,
que é a atitude que Estevão teve. No capítulo 7, verso 55, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus. Ele não ficou olhando para os seus acusadores, ele não ficou olhando, ou recriminando, ou se defendendo, não, os olhos dele estavam voltados para Jesus. Meu amado, vai aqui uma dica para você. Enquanto você ficar olhando para as circunstâncias, enquanto você ficar olhando para as pessoas, a tua vista vai ser cegada e você não vai ver a glória de Deus. Enquanto você ficar olhando para os teus acusadores, enquanto você tentar se defender dos seus acusadores, você vai ser impedido de ver a glória de Deus. Mas quando você estiver voltado para Jesus, quando os teus olhos verdadeiramente estiverem voltados para Jesus, você vai ver a glória de Deus. Vai ver a glória de Deus, amados. A glória de Deus, ela se manifesta naquelas pessoas que são cheias de Deus, cheias do Espírito Santo de Deus. Mas se eu ficar olhando para o defeito do meu irmão, se eu ficar olhando para o defeito da minha esposa, se eu ficar olhando para o defeito do meu esposo, eu não vou ver a glória de Deus. Eu vou ver o defeito humano, a dificuldade humana. Hebreus fala para nós olharmos, o livro de Hebreus diz para nós olharmos para o autor e consumador, Jesus. É para Jesus que você tem que olhar, não é para o lado direito, não é para a esquerda, não é para trás, mas olha para Jesus. Tem muita gente que está desanimada na fé, muita gente desanimada na igreja, porque olha para pastor, olha para o nome de igreja, olha para irmão, olha para as circunstâncias. Não, você tem que olhar para Jesus. Foi Ele que morreu por você na cruz, não foi o teu pastor, não foi a tua esposa, não foi o teu filho, não foi teu pai e nem teu esposo, foi Jesus. Foi Jesus que morreu por você. E se você está de pé e você pode adorar a Deus, é por causa dEle. Pedrada, amados, todos nós estamos sujeitos a receber palavras duras. Muitas vezes a gente passa por agressões, às vezes porque merecemos, mas às vezes injustamente. Mas quem é que não levou alguma pedrada na vida? Quem é que não leva alguns desaforos para casa? Mas tem aquelas pessoas, eu sou Gabriela, nasci assim e vou morrer assim, é isso? Não, você foi transformado pelo poder regenerador de Cristo. Em você existe um pequeno Cristo. Eu oro para que ele seja formado em vós, para que ele cresça em vós. Mas enquanto a gente fica olhando para as circunstâncias, enquanto a gente fica olhando para pessoas, a gente não vai ver a glória de Deus. Você vai ver somente o defeito humano. Isso vai te desanimar. Isso vai privar você de muitas coisas da parte de Deus. Olha para Jesus. Foi Ele que morreu por você, meu querido. Diante de todas as circunstâncias, amados, quando nos atacam, quando nos atingem, a nossa atitude é vontade de esganar, principalmente quando você não deve. Fala a verdade. A pessoa acusar você de uma coisa que você não fez, é duro de engolir, é difícil deixar passar em branco, humanamente falando. Dá vontade de pegar a pessoa e esganar ela, não é? Falou. Parece que só eu que tenho vontade de esganar as pessoas. Terrível, né? Só o pastor. Mas a atitude de Estevão, que era um homem cheio de fé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, um homem cheio do conhecimento da palavra de Deus. Olha qual a atitude dele. Depois que ele foi apedrejado, machucado, esculhambado. Lá no capítulo 7, verso 60. Então caiu de joelhos e bradou: então caiu de joelhos e bradou. Ele
não gritou com os teus agressores, ele não atacou os seus agressores, ele bradou a Deus: Senhor, Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, ele adormeceu. Perdão. Ele mesmo sendo afrontado, estavam mentindo contra ele, estavam agredindo a sua idoneidade, o seu caráter. Ele bradou a Deus: Senhor. Muitas vezes, quando nós somos atacados, nós somos atingidos, a gente já pede para o Senhor: fulmina ele, fulmina ela, arranca a cabeça dela, arranca a cabeça dele, muda o coração dele, muda o coração dela. Peça a tua mão, Senhor. Essa muitas vezes é a ação do cristão. Mas eu aprendo com Estevão que nós, que somos homens, que somos mulheres cheias de fé, cheias do Espírito Santo, nós temos que ter atitudes diferentes, agirmos diferente. Ao invés de você acusar, olhe por ele. Jesus mesmo disse: olhe por aqueles que vos perseguem, abençoa aquele que vos maldizem. Mas nós muitas vezes queremos agir da nossa forma. Nós muitas vezes queremos levar na força do nosso braço. Ele, pelo contrário, ele brada a Deus: Senhor, não lhes impute esse pecado. O perdão, amados, o perdão na vida do cristão, não precisa nem ser cristão, amados, mas o perdão faz todo um diferencial na vida de alguém. Perdão. Abre a tua Bíblia no livro de Mateus. Mateus 18, 35. Mateus 18, 35. O que diz aí na tua Bíblia? Quem tem coragem de ler, lê. Assim vos fará também meu Pai Celeste, que de coração não perdoar cada um a seu irmão. Amém. Assim também lhes fará meu Pai Celestial, se cada um de vocês não perdoar de coração o seu irmão. Aqui conta uma parábola de um homem que havia emprestado um dinheiro. Eu emprestei um dinheiro para o pastor Carlos. Emprestei 10 mil reais para esse homem. Vou falar que é verdade. Eu emprestei para ele 10 mil reais. E ele não pagou. Aí veio chorando: ai, pastor, não tem dinheiro para te pagar, pastor. Não, eu quero saber, eu quero receber. Não, pastor, não consigo pagar, perdoa minha dívida. Pastor, que é bonzinho? Amém, vai, deixa eu falar então. Vou ficar com esse prejuízo. Está perdoado a tua dívida, pastor. Eu estou usando aqui, pastor, mas depois você volta. E aí o pastor, ele também tinha emprestado um outro irmão. Ele pegou 10 mil de mim e emprestou 50 para o irmão, do meu dinheiro. Eu perdoei a dívida dele. Aí ele pegou outro irmão, que era o Carlos, que tinha pego 50 pau com ele emprestado. O Carlos pegou. Ele falou: você dá um jeito de pagar. Aí ele foi cobrar o Carlos. Foi doidinho em cima do Carlos. Queria receber os 50. Ô, pastor Carlos, me perdoa, pastor Carlos. É Carlos também? Ih, ainda não. Me perdoa, Carlos. Não, o outro Carlos falou: não. Perdoa, Carlos. Não, o outro Carlos falou: não. Bagunçou tudo mesmo. E o pastor Carlos teve uma atitude.
pegou o outro Carlos, levou para a cadeia e prendeu ele por causa de 50 conto. Quando eu fiquei sabendo, eu mandei chamar o pastor Carlos. Falei, vem cá, meu querido, eu te emprestei 10, te perdoei da tua dívida, você não pode perdoar teu irmão? Você perdeu 50 conto? Você vai para a cadeia agora, vai ficar preso e vai apanhar. É assim que está essa parábola. Deus nos perdoa e às vezes não quer perdoar o nosso irmão. A gente só quer o perdão de Deus, mas não quer perdoar o nosso irmão. A gente só quer a graça de Deus, a bondade, a misericórdia, o amor de Deus, mas quando eu tenho que compartilhar, não. E olha lá o que fala em Hebreus 12, abre lá. Isso é muito sério, amados. Isso é muito sério na vida do cristão, Davi. Hebreus 12. Eu não coloquei aqui no slide, amados, porque você tem que aprender a mexer na Bíblia. A Bíblia está tudo empoeirada, você não pega na Bíblia. Só pega na Bíblia para colocar debaixo do braço para ir na igreja. Tem que ler a Bíblia. Tira o pó da Bíblia, senão vai ficar cheirando sovaco. Capítulo 2. Eu sei que aqui nessa igreja não tem ninguém que faz isso, viu, amado? Eu sei que vocês são estudiosos da Bíblia, né? Que você não só carrega abaixo da Bíblia, abaixo do braço. Mas o que diz lá em Hebreus capítulo 12, no verso 15? Quem tem coragem, leia. Cuidem que ninguém se exclui ou se prive da graça de Deus. A gente pode se excluir da graça de Deus? A gente pode deixar de desfrutar da graça de Deus? A Bíblia diz que pode. Irmãos, eu só dou aquilo que eu tenho. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Se eu sou cheio da graça de Deus, eu sou um agente de Deus. Eu transmito a graça de Deus. Sou cheio, senhor. Eu acho que era para falar em línguas, né? Se eu sou cheio do amor de Deus, eu posso transmitir o amor de Deus. Se eu sou cheio da graça de Deus, eu também posso, eu sou um agente transmissor da graça de Deus. Se eu não transmito a graça de Deus, eu estou privando a graça de Deus sobre a minha vida. Eu estou cortando a fonte alimentadora da minha vida. Cuide-se que ninguém se prive ou se exclua da graça de Deus. Tem muito quente, triste, machucado, amargurado, deixando de viver a plenitude de Deus. Não dorme direito, tem insônia, tem enfermidades psicossomáticas. Suas enfermidades começam na área das emoções. Isso está por causa da privação da graça de Deus. Isso é muito sério, amados. Porque falar para você, o filho, ele se parece com o pai. O filho carrega o DNA do pai. Nosso Pai Celestial, a gente só se parece com Ele, meus queridos. E aliás, a gente não se parece com Ele somente no momento do louvor. A gente não só se parece com o Pai no momento da adoração. A gente não só se parece com o Pai no momento da gente estar dando glória a Deus. Não. Você se parece com o Pai no momento que você perdoa.
Você se parece com o Pai quando você perdoa. Porque o nosso Deus é um Deus perdoador. Jesus tinha todos os motivos do mundo para fulminar toda a terra quando ele estava diante da cruz. Porque ele teve alguma culpa? Alô? Não. Ele foi crucificado injustamente. Mas nenhum momento sequer ele lançou sentença sobre a vida daqueles que o crucificaram. Pelo contrário, ele nos dá o exemplo: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você se parece com o Pai, você vai só se parecer com o Pai no momento que você perdoar. Perdoar é doar alguma coisa. Se beneficia quem recebe, e se beneficia quem dá perdão. Não se prive da graça de Deus, da alegria de Deus, do amor de Deus, da comunhão de Deus. Releva, seja compassivo, se ponha no lugar do teu algoz, daquele que te apedreja. Você é cheio do Espírito Santo de Deus, você é cheio de fé, você é conhecedor da palavra de Deus, faça uso dela, não somente para benefício seu, mas para benefício daqueles que estão à sua volta. Ore, interceda, faça como Estevão. Ele bradou a Deus quando estava sendo apedrejado, quando estava sendo atacado. Tem muito crente que está deixando se privar da graça de Deus. Graça, Ele dá a quem Ele quer. É graça, não é por mérito, é graça. E tem muita gente que está se privando. Eu não dou, ele não recebe. Eu não perdoo, ele também não é perdoado. Qual a oração do Pai Nosso? Pai, perdoa os meus pecados, assim como tenho perdoado aos meus devedores. O perdão de Deus é condicional. E se nós não perdoamos, a ira de Deus permanece sobre nós. Tem muito crente enfermo, emocionalmente falando, espiritualmente falando, está morrendo, porque não entendeu e nem tampouco atendeu essa graça de Deus. Quer receber graça? Dê graça. Quer receber perdão? Perdoa. Quer ser compreendido? Compreenda. Quer ser amado? Ame. Quer ser bendito? Bendiga. Vamos colocar de pé? Irmãos, a palavra dura, mas é uma realidade. É para despertar, é para te acordar. Você está perdendo a graça de Deus, a alegria de Deus, a comunhão com Deus. Abra teu coração. Em vez de ficar maldizendo a tua esposa, do que ela faz, do que ela diz, bendiga. Ao invés de ficar maldizendo o teu esposo, pelo que ele faz, a brutalidade dele, bendiga, interceda por ele. Brade a Deus. Uma casa não pode permanecer dividida. Um reino não pode estar dividido. Os casais estão aí, cara virada, brigados, perderam a comunhão. Quantos irmãos perderam a comunhão? Por causa de intriga, por causa de uma palavra mal colocada,
Deus só opera quando existe a unidade. O amor de Deus, ele só impera quando existe a unidade. Por isso que Jesus, em João 17, ele diz: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. Feche teus olhos. Feche teus olhos, amados. O Espírito Santo quer curar pessoas aqui. O Espírito Santo quer curar corações. Quer curar famílias. Quer tirar a divisão, quer tirar a contenda. E quer trazer compreensão. Quer trazer amor, compaixão. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece a cada vida que aqui está. O Senhor conhece a cada lar, Pai amado, aqui apresentado. O Senhor conhece a cada coração, a cada pensamento. Pai Santo, tem misericórdia de nós, Pai, porque pecamos. Tem misericórdia de nós, porque erramos. Tem misericórdia de nós, Pai amado. Abre, Pai Santo, o nosso entendimento. Abre os nossos olhos espirituais para que venhamos enxergar verdades espirituais, Pai amado. Tira, Senhor, desta vida. Tira, Senhor, deste coração todo o peso de amargura, toda a palavra de acusação. Tira. Cura, Pai amado, esta alma abatida, aflita. Cura, Senhor. No poder do nome de Jesus, visita, Pai amado. Visita a vida do meu irmão. Visita a vida da minha irmã. Visita a tua casa. Traz cura, traz transformação, Pai amado. Em nome de Jesus, caia por terra toda a artimanha do diabo. Caia por terra toda seta lançada, inflamada, caia por terra no nome de Jesus. Arranca do nosso meio a contenda, arranca do nosso meio a divisão, pois tu não operas em meio a contenda, tu não operas em meio a divisão, Pai. Entra, Senhor meu Deus, nesta casa. Entra, Senhor meu Deus, neste coração. E faz entender, Pai amado, todo o processo da salvação. Senhor meu Deus, que Ele não venha se privar, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, da Tua bondade, Senhor. Arranca, Pai Santo, toda a amargura, toda a apatia, tudo aquilo que nos rouba, Senhor. Arranca do nosso coração, Pai. Pois o nosso desejo, o nosso propósito, Senhor, é Te adorar, é Te louvar, é bendizer o Teu nome, Senhor.